Fala, galerinha guerreira do primeiro ano do ensino médio do estado de São Paulo. Eu sou o professor Altemir e estou aqui para te ajudar a passar esse momento crucial que nós estamos tendo aí, graças a essa pandemia, essa necessidade forçada de ficar em casa e não ter aula presencial. Estou aqui para colaborar com esse belíssimo projeto feito pelo governo do estado, né? A criação desse aplicativo, a gravação dessas aulas online, para que você não seja prejudicado, tá? Para que você possa ter um ensino de qualidade, mesmo que à distância, certinho? Como esse é o nosso primeiro encontro, deixa eu me apresentar aqui. Como eu falei, eu sou o professor Altemir, eu sou formado em Letras pela Universidade de Passo Fundo, a UPF, isso mesmo, eu sou gaúcho. E aí você deve estar perguntando assim, mas Bate, cadê o sotaque? Pois é, eu sou gaúcho, mas há 30 anos, há mais de 30 anos, que eu já vivo em São Paulo, né? Eu vim para cá para fazer a minha pós na Unicamp e acabei ficando por aqui. Tá? Então, o sotaque ficou lá na terrinha, junto, né, com a saudade do Pampa gaúcho aí. Sou professor de português do Sistema Anglo de Ensino, há 30 anos que eu trabalho para o Sistema Anglo de Ensino. Sou professor de turmas de pré-vestibular, de preparatório para vestibular e também de turmas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, beleza? E há uns 3 anos eu também trabalho no YouTube Edu, tá? Uma linha do YouTube voltada para a educação. Eu tenho um canal no YouTube, esse que vocês estão vendo aí, tá? Se você quiser dar uma visitada lá, YouTube/vestibular, youtube.com/vestibular. Dá uma olhadinha lá, tem muita coisa legal, né? Muitas aulas que irão te ajudar. E tem também uma plataforma com o mesmo nome, né? vestibular.com.br. Ali você encontra, além das videoaulas, você encontra material em PDF, você encontra exercício, tudo gratuito para você poder turbinar aí, né, a sua preparação para a escola, para uma prova e talvez mais para frente aí também para o vestibular. Certinho? E como você percebeu, né? Eu sou professor de português, então eu estou aqui para trabalhar português com vocês, beleza? Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma perguntinha básica aqui. Levanta a mão aí, quem gosta de português? Deixa eu ver. Opa! Oi, que beleza! Quanta gente! Deixa eu sair um pouquinho, né? Meia dúzia levantou a mão, se muito, tá? Pouquíssima gente gosta de português, mas também pouquíssima gente gosta de matemática, física, que geralmente a gente não gosta de estudar, tá, gente? Não pense que eu era diferente, virei professor porque adorava estudar e tal, mas a gente não pode fazer apenas o que é gostoso, né? O que é bom e tal. E tudo que a gente faz com empenho, a gente acaba encontrando aí alguma coisa de bom, alguma coisa de positivo, tá? Eu vou tentar trabalhar com vocês aqui exatamente nesse sentido, tá? Deixar um pouco de lado essa parte chata, essa parte impositiva, tentar mostrar para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças, não. Mas antes de eu começar a falar do português, deixa eu lembrar uma outra coisa aqui, ó. Português, gente, não estou puxando a sardinha, a brasa para minha sardinha. Na verdade, estou sim. Português é a matéria mais importante de todas, tá? Por exemplo, ó, se você não gosta de matemática, como eu, vai fazer letras, né? Pelo menos, não que você não vá precisar de matemática depois, porque matemática está em toda a nossa existência diária. Mas você não vai ficar dependendo dela, né, para suas coisas mais básicas aí. Você não gosta de física? Faz letras. Você não gosta de química? Faz letras. Aí você não gosta de português. O que você faz? A resposta parece óbvia, né? Professor, eu faço matemática, faço engenharia, faço física, faço alguma coisa nesse sentido. Não. De português você não escapa de jeito nenhum. Você vai fazer matemática, tá?
E aí você descobre uma fórmula matemática e você precisa expor isso, defender essa sua descoberta, né? Perante um público, escrever um texto para explicar essa sua descoberta. O que você precisa? Português, tá? Você, nas coisas mais básicas, você vai fazer uma carta solicitando emprego, você quer escrever uma carta para o crush, uma carta de amor. Português. Do português, gente, você não consegue se livrar, tá? Português está em todos os momentos. Deixa eu te dar um exemplo bem prático, ó. Quantas vezes já aconteceu com você de você ficar o final de semana inteiro quebrando a cabeça para tentar resolver aquele problema de matemática, aquele problema de física, aquela fórmula química e tal, e não consegue, né? Chega uma hora que você desiste, e fala, não tem jeito mesmo. Aí chega na semana seguinte, o professor começa a colocar o exercício na lousa, começa a fazer, você fala, mas era isso? Ué, mas isso eu sabia fazer? Bom, se você sabia fazer, por que você não fez então? Porque o seu problema não é matemática, o seu problema é português. Você não fez o exercício porque você não entendeu o enunciado da questão. Quando o professor lê e explica para você, tinha que fazer isso, mas era tão fácil. Então o problema não estava na matemática, na física, estava no português. Português é necessário para todas as outras disciplinas. Por isso que ele sempre tem um peso maior, né, nos concursos públicos, nos vestibulares e tal. Certinho? Então, vamos tentar encarar essa disciplina, o português, com menos rebeldia, tá? Como eu falei para vocês, existe uma coisa básica no português que a gente pode aprender com certa facilidade, tá? Não precisa entrar naqueles detalhes, né, dos tipos de oração, né, dos complementos verbais e tal, mas a coisa básica. E o que é a coisa básica do português? A coisa básica do português é leitura e entendimento de texto, tá? O que você precisa, para se dar bem na disciplina de português é saber ler, entender e produzir um texto com clareza, com simplicidade e com objetividade. Como assim? O português está dividido em gramática, literatura e redação, não é assim? Quando você tem a nota lá, né? Geralmente gramática e literatura soma na mesma nota, né? E tem uma nota separada de redação. Então, geralmente você tem 3 professores, um de gramática, um de literatura e um de redação, certo? Só que gramática, quando você está aprendendo gramática, você está aprendendo os elementos básicos para poder fazer uma leitura correta de um texto, para saber produzir corretamente um texto, para entender um texto. Quando você está analisando um poema, um texto literário, você está aprendendo as características básicas para entender e produzir corretamente um texto. Quando você escreve uma redação, quando você estuda lá as características dos vários tipos de redação, você está aprendendo as características básicas para poder ler e entender corretamente um texto. Então, a base é sempre essa, a leitura e o entendimento correto de um texto. Certinho? Deixa eu tomar uma aguinha aqui porque a garganta seca, né? Então, vamos tirar esse bicho-papão do português, vamos tentar trabalhar com as coisas básicas. Nessas aulas que eu estou preparando para vocês aí, ao longo desses 2 meses, né? Pelo menos 2 meses aí, eu vou procurar mostrar exatamente isso. Aquilo que é básico, aquilo que você precisa, sem decorar, sem nada, aquilo que você precisa entender para ter uma capacidade boa de ler e compreender corretamente um texto. E aí depois aplicar isso na matemática, na física, na química, na geografia, na história, enfim, em todas as outras disciplinas aí. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, ó. Quando nós falamos em leitura e entendimento de texto, nós temos que entender o seguinte, ó. Existem basicamente 2 tipos de texto, tá? Existem textos artísticos e existem textos não artísticos. Como assim texto artístico, texto não artístico? Veja bem, você sabe o que é arte, né? Por exemplo, um filme é arte.
Uma música é arte, uma pintura é arte, tá? Uma escultura é arte. O que há de comum entre essas diversas manifestações artísticas? Todas elas têm por objetivo primordial envolver sensorialmente o espectador, né? O ouvinte, enfim. É um texto, um filme, é uma imagem, é uma letra de música que trabalha com esse envolvimento emocional. O objetivo primordial é o envolvimento emocional. Pensa um pouquinho, ó. Por que você escuta música? Você escuta música para passar na prova, né? Para ir bem na prova? Você escuta música para passar no vestibular? Não. Você vai ao cinema para passar no vestibular? Para responder as questões, a não ser que tenha sido um filme indicado pelo professor, mas normalmente, tradicionalmente, você escolhe um filme pensando assim, esse filme vai fazer com que eu me dê bem na prova de português, na prova de história. Não, você assiste um filme, você escuta uma música, porque aquilo é prazeroso, porque é gostoso de ver aquilo, tá? Assim também existem textos que visam primordialmente essa sensação prazerosa. Esses textos, como por exemplo, um poema, né, escrito em versos, uma narrativa, uma história escrita em prosa, um drama teatral, né, uma peça de teatro, um roteiro de cinema, porque eles partem de um texto, uma letra de música, tudo isso tem primordialmente o objetivo do envolvimento sensorial, ou seja, de provocar prazer. Claro que eles também trazem ensinamento, né? Que eles também trazem, noticiam novidades e tal, mas primordialmente é o envolvimento emocional. Esses tipos de textos artísticos nós chamamos de texto literário, tá? Existem os textos que não são literários, tá? Por exemplo, uma notícia de jornal. Uma notícia de jornal tem por objetivo primordial provocar prazer? Não. Ela tem o objetivo de informar. Um texto didático. Texto didático tem o objetivo pedagógico, é ensinar primordialmente. Um texto científico, né? Um texto argumentativo, que nem você faz nas redações, com o objetivo de convencer alguém do seu ponto de vista. Não está pensando se aquilo vai ser envolvente, vai ser prazeroso e tal. Tem um objetivo primordial que é passar um conhecimento científico, que é convencer alguém sobre alguma coisa, um artigo de opinião onde você expõe a sua opinião. Então, esse tipo de texto é o que a gente chama de texto não literário. Percebeu? Então, presta atenção. Ó. Qualquer texto escrito que você vá analisar, ele é basicamente literário ou não literário. E aí um detalhe, gente. É extremamente importante que você, numa primeira leitura, consiga definir. Isso é um texto literário, isso é um texto não literário. Por quê, professor? Porque as expectativas de leitura são diferentes, porque as formas de abordagem de um texto literário e de um texto não literário são diferentes. Os cuidados que você tem que ter com a linguagem de um texto literário são diferentes dos cuidados que você tem com a linguagem de um texto não literário. Então, o primeiro passo para fazer uma boa leitura, uma boa interpretação de texto, é exatamente essa definição. É literário ou não é literário. Certinho? Aí você pergunta assim, tá, professor, mas como é que eu faço para definir se o texto é literário ou não é literário? Muito bem, é isso que nós vamos mostrar agora para você, de uma maneira bem simples e objetiva. Vamos lá? Então nós temos assim, texto literário, texto não literário, tá? Eu vou pegar 3 elementos básicos aqui e mostrar a diferença, né, no texto literário e no texto não literário, que irão permitir você definir com certa facilidade quando que um texto é literário, quando que um texto não é literário. Aí depois eu vou mostrar alguns exemplos e até vou propor um exercíciozinho aí no final para você me dizer, ó, isso é literário, isso não é literário e justificar o porquê. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, ó. O texto literário,
ele é um texto fictício. Ele é uma ficção. O que é uma ficção? Ficção é uma criação livre, sem compromisso com a veracidade dos fatos. Ficção, criação livre, né? Fruto da imaginação livre do artista. Texto não literário, ele não é ficção. E, portanto, ele tem um compromisso com a verdade dos fatos. Vamos pensar um pouquinho, já que nós estamos vivendo essa pandemia aí, né, do Covid-19, vamos supor que você tem uma letra de música ou um poema falando sobre as mortes por Covid no estado de São Paulo, tá? E nesse poema, o poeta, ou nessa música, o compositor, ele fala de um determinado número de mortes, né? Ele dá exemplos de pessoas que perderam entes queridos, né? Sempre procurando destacar o drama, o sofrimento, a tragédia, a luta pela vida, a maneira como a pessoa às vezes se sacrificou, né? Um enfermeiro, um médico ajudando os outros que foi contaminado e tal. Ele vai envolver esse tipo de coisa. Mas ele está fazendo um poema, ele está fazendo uma letra de música. Então ele dá um nome para esse personagem, ele dá uma quantidade de mortes, ele dá um local. Ele tem compromisso que isso seja verdadeiro, que essa pessoa que ele deu o nome realmente tenha existido, que esse local realmente seja daquela maneira, que essa quantidade seja exatamente aquela. Não. É ficção, é criação livre. Agora imagina um jornalista fazendo a mesma coisa. Ele está noticiando, né, a pandemia, né, falando sobre o número de mortes, falando sobre uma morte específica, uma pessoa específica que morreu e tal. Ele pode inventar isso, ele pode inventar um nome, ele pode inventar uma quantidade de mortos, de vítimas. Não pode, gente. Ele tem compromisso com a verdade dos fatos. E isso é extremamente importante, porque é a expectativa que nós temos. Quando você vê uma arte, quando você se depara com uma arte, um filme, por exemplo, ou quando você se depara com uma notícia num telejornal, a sua expectativa é diferente. Você está lá assistindo, vamos supor, Jornal Nacional, tá? E aí, sei lá, o William Bonner chega lá e fala, olha, nesse momento aconteceu um acidente, tem vítimas na rua tal, próximo do local tal, tem um carro pegando fogo e tal. E aí você olha e fala, poxa, é a minha rua. O que você vai fazer? Você corre para a janela, para ver se você visualiza isso. Ele está falando, nesse momento aconteceu esse acidente. Por quê? Porque é o Jornal Nacional. Existe uma expectativa de que aquilo que está sendo colocado lá seja verossímil, seja verdadeiro, certo? Aí você vai no cinema assistir Os Vingadores. Você sai do cinema olhando para o céu e procurando se o Homem de Ferro passa voando? Para os prédios para ver se o Homem-Aranha está escalando? Lógico que não. Você sabe que aquilo é ficção. Você sabe que aquilo é imaginação livre, criação livre. A mesma coisa acontece quando você se depara com um texto literário e um texto não literário. A expectativa que você tem nessa leitura, você lê as coisas no texto literário, não com a expectativa de que aquilo seja verossímil, que aquilo seja verdadeiro, que realmente aconteceu dessa forma. Tá? Agora, se você está lendo uma notícia de jornal, você tem sim essa expectativa de veracidade. Beleza? Quer ver uma outra diferença entre esses dois tipos de texto? Olha só. No texto literário, nós temos o que a gente chama de sentido aberto. Ou seja, o texto pode ter vários significados, por isso que a gente chama de plurissignificação. Tá? No texto não literário, nós temos o contrário, nós temos o sentido fechado. O texto trabalha para que todos tenham o mesmo entendimento. Não é assim que acontece? Por exemplo, você assiste um filme. Aí você se emociona com aquele filme, você chora, ai que filme lindo, maravilhoso, chorei do começo ao fim, chama Baby o porquinho, ai aquele porquinho coitadinho e tal, sofreu tanto. Aí você indica para um amigo, para uma amiga, olha, você tem que assistir esse filme, é maravilhoso e tal. O amigo vai assistir e você chega, e aí, gostou? E eu digo, não gostei.
Como assim não gostou? Ah, não gostei, sabe? Achei meio bobão, aquele porquinho lá. Eu preferia ele em forma de toicinho. Que é isso, né? Muito, muito bobo. Não, não é possível, não é o mesmo filme. Você não assistiu o mesmo filme? Não é possível, você não se emocionou com Baby e o Porquinho. Não, ele não se emocionou. Você pode até pensar assim, então não era o mesmo filme. Não, era o mesmo filme. Mas o sentido para o seu amigo e para você, ou para sua amiga e para você, foi diferente. Música acontece muito isso. Você adora música sertaneja, mas tem gente que não gosta de música sertaneja. Você adora funk, mas tem gente que não gosta de funk. E aí, gente, isso pode mudar também. Imagina a situação, né? Uma pessoa, né, que não gosta de música sertaneja, odeia música sertaneja. Aquela coisa brega, aquela coisa de ficar arrastando o chifre no asfalto, né? Sofrimento, entendeu? Muito deprê, não gosto. Aí um dia se apaixona, vive uma grande paixão e, de repente, o amor acaba, é trocado, leva um par de chifre e tal, e escuta uma música sertaneja. E aí começa, nossa, olha que bonito. Nossa, como que eu não gostava de... Olha que profundo, olha como mexe com a alma da gente. Nossa, estou me identificando muito com essa música. Desculpe, mas eu vou chorar. Não é verdade? Não acontece isso? Aí eu pergunto, a música mudou? Não. A pessoa mudou. A mesma pessoa muda a maneira de ver uma arte. O sentido pode ser diferente. Eu tenho um exemplo que eu sempre uso para os meus alunos. Uma vez uma aluna chegou para mim, o Dom Casmurro estava sendo indicado como leitura obrigatória no vestibular, e ela chegou para mim e falou assim, professor, tem uma outra versão do Dom Casmurro? O Machado escreveu uma outra versão? Eu falei, não, ela era uma aluna de pré-vestibular. Eu falei, não, só tem isso aí, por quê? Não, porque quando eu li a primeira vez, era diferente. Eu falei assim, como assim? Quando eu li lá na quinta série, eu falei, peraí, como assim? Você leu o Dom Casmurro na quinta série? Por quê? Porque o professor pediu. Tem certos professores que tem que bater, né, com um tijolo. O professor indicar Dom Casmurro para um aluno de quinta série, que tem o quê? 10, 11 anos, é para fazer com que ele odeie Machado de Assis para sempre, né? Mas tudo bem, ela leu, ela foi obrigada a ler, tinha a prova, ela leu. Ela entendeu o que era possível para uma criança de 10, 11 anos entender. Dom Casmurro fala sobre traição, né, sobre ciúme, sobre insegurança, sobre relação amorosa, que uma criança com 10, 11 anos tem muito pouca experiência para compreender isso. Aí ela vai ler de novo lá com 18, 19 anos, quando estava fazendo vestibular. Já tinha muito mais experiência, já tinha amado, já tinha sentido ciúmes, talvez já tivesse sofrido traição e tal. Quando ela leu de novo o Dom Casmurro, ela entendeu no Dom Casmurro outros sentidos que estavam lá, mas que ela não entendeu na primeira vez. É isso que a gente chama de sentido aberto. Um bom texto literário é um texto que permite várias releituras. A cada nova leitura você consegue descobrir coisas novas, está sempre aberto, né? Porque a pessoa vai amadurecendo, a pessoa vai acumulando experiência, conhecimento sobre aquele assunto e vai descobrindo outros sentidos dentro daquele mesmo texto. Isso não acontece com o texto não literário. Nem pode acontecer. Imagina um texto didático. Lá na sua apostila, no seu livro, tem um texto explicando a divisão de uma célula. E aí cada aluno que lê entende de uma forma diferente, porque o texto está aberto para vários sentidos. O professor fica maluco. Então, o autor desse texto, quando ele escreve, ele procura deixar o sentido fechado, para que esse sentido seja único e universal, que todos entendam da mesma forma. E aí, você está entendendo, né? Por que é importante você definir, quando você começa a analisar um texto, se ele é literário ou não literário. Porque se é um texto literário, você sabe que tem várias probabilidades de sentido. Você tem que tomar cuidado com isso. Agora, se é um texto não literário, é um texto didático, uma notícia, um texto científico, aí você já sabe que você vai procurar aquele sentido que é universal. Beleza? E, finalmente, uma última diferença. No texto literário, nós temos linguagem artística, ou seja, o autor de um texto literário, ele trabalha artisticamente a linguagem. O compositor não trabalha o som, o ritmo? O pintor não trabalha com as cores? Pois é. O escritor, o poeta, eles trabalham com a linguagem. Eles fazem um trabalho artístico com a linguagem.
Enquanto que o texto não literário usa uma linguagem técnica. Se você pegar e comparar vários textos jornalísticos, de jornalistas diferentes, você encontra um padrão, né? Tem, obviamente, algumas peculiaridades, mas existe um certo padrão na linguagem jornalística, existe um certo padrão na linguagem didática, na linguagem científica e tal. Agora, pega e compara textos literários. Pega Guimarães Rosa, Machado de Assis, José de Alencar, compara, Drummond, compara os textos entre eles. As diferenças são gritantes, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de trabalhar a linguagem. E aí você está começando a entender uma coisa, uma conclusão óbvia e lógica. O que é mais fácil de ler, entender e interpretar? Um texto literário ou um texto não literário? É óbvio, gente. O texto não literário é mais simples, é mais tranquilo de ler. Tá? O texto literário, além dessa possibilidade plurissignificativa de vários sentidos, você ainda tem a questão da linguagem. Sabe? O sentido ambíguo, a ironia, o duplo sentido, aquilo que está sublinear, né, na linguagem e tal, que você tem que buscar. Então, a dificuldade de ler, compreender, né, com clareza um texto literário é muito maior que a dificuldade de ler um texto não literário. Creio que consegui te convencer de que quando você se depara com um texto para fazer uma análise, a primeira coisa que você precisa observar é exatamente isso. É um texto literário ou é um texto não literário? Tá? Isso é fundamental para iniciar essa sua análise, né? Para as expectativas que você vai ter com essa sua análise aí, ok? Uma aguinha aqui, peraí. Então vamos lá, vamos seguir em frente aí. Deixa eu te mostrar exemplos, tá? Para a gente poder encaminhar para o final. Eu falei, né, essa diferença entre texto literário e texto não literário. Vamos exemplificar isso, tá? Peguei o mesmo assunto, ó. A tragédia de Brumadinho, né? A represa de Brumadinho, que estourou lá, né? Aquela tragédia enorme, com centenas de mortos e tal. E aí você tem aqui uma notícia de jornal. Olha só, barragem da Vale rompe em Brumadinho. Há ao menos 65 mortos, tá? Há vários desaparecidos após lama tomar conta da cidade. Observem, eles estão dando uma notícia, a barragem rompeu e tem pelo menos 65 mortos. Tá? Isso aqui é feito por essa Aline Diniz, pela Letícia Fontes, pela Natália Oliveira e pelo Pedro Rocha, um conjunto de repórteres aí. Tá? Aí diz assim, ó, a barragem da mina do Córrego do Feijão, situada em Brumadinho, vamos supor que eles não soubessem o nome dessa barragem. Eles podiam ter inventado? Não, eles tinham que pesquisar. Esse é o nome oficial. Barragem da mina Córrego do Feijão. Em Brumadinho. Vamos supor que eles, foi em Minas Gerais. Não sei exatamente, vamos falar que foi em Brumadinho? Eles podem fazer isso? Não, não podem. Tá? Foi lá que aconteceu. Na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu no fim da manhã desta sexta-feira, dia 25. Eu não sei se foi na sexta ou se foi no sábado. Vou falar que foi na sexta. Não, ele tem que pensar, ele tem que ser... isso é fato. Foi na sexta-feira, no final da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, há ao menos 110 mortos confirmados até esta terça-feira, dia 29. E 71 desses mortos foram identificados. Observe como eles têm até preocupação. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram pesquisar para que isso seja verdadeiro, que seja verossímil, tá? E aí eles terminam dizendo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, havia funcionários da empresa no refeitório da companhia, que tinha capacidade para atender até 200 pessoas. Ao menos 30 conseguiram sair correndo e teriam escapado da correnteza de lama. Quer dizer, a maior tragédia se deu exatamente no refeitório, por causa do horário, né? Pegou justamente o horário do almoço. Tudo isso, você lê essa notícia com essa expectativa. Isso é verdade. Essas pessoas realmente morreram, tá? Isso aconteceu exatamente nesse dia que eles estão falando, né? Esse número de mortos confirmados pelos bombeiros é correto, né? Desses, tantos estão identificados, são informações precisas, verdadeiras. E isso nos leva a que conclusão? Isso aqui é um texto não literário, certinho? Agora vamos ver um texto sobre o mesmo assunto, a barragem de Brumadinho, a tragédia, né, do rompimento da barragem de
Brumadinho. Olha o título do texto, Tragédia em Brumadinho. Aí começa assim, ó, lugar tranquilo e feliz. Percebe que já é diferente, é um lugar diferente. Ao invés de começar de impacto assim, a barragem rompeu, tantas pessoas morreram, ele começa assim, lugar tranquilo e feliz. Ele já começa a envolver sensorialmente o leitor, né? Isso que eu vou falar aconteceu num lugar tranquilo e feliz. De repente chega sorrateiro, sem qualquer aviso, um terrível ladrão, roubando a paz e o sossego. Se você vai ler literalmente isso, você vai dizer, ladrão? Então, assim, era uma cidade pequena, chegou um ladrão, né? E roubou a paz lá. Mas esse ladrão na verdade, a tragédia. Eu posso ter várias interpretações para esse ladrão. Quem chegou lá e tirou essa paz, essa tranquilidade? Eu posso entender que foi a mineradora, a Vale, que quando chegou tirou essa paz. Eu posso entender que foi a tragédia, que tirou essa paz que tinha lá. Eu posso entender que foi a lama. Eu tenho várias possibilidades de entender isso aqui. Rompe-se uma barragem e vem arrastando tudo que encontra pela frente. Sabe, eles não têm essa preocupação, né, com a linguagem didática, com a linguagem técnica. Rompe-se uma barragem e vem a lama, está subentendido. E a lama que lá havia, a água que havia contida nessa barragem, misturada com lama, vem arrastando tudo que encontra pela frente. Em seu caminho, de forma inadequada e irresponsável, está o refeitório dos funcionários e uma pousada. Tá? Então, esse irresponsável, inadequado, por parte de quem? Né? Dos funcionários que estão lá? Do dono da pousada? De quem fez a barragem? Você percebe? Tem várias possibilidades de interpretação ali. Dentro, centenas de pessoas, dentro desse refeitório, centenas de pessoas que são arrastadas e soterradas, sem dó nem piedade, vidas ceifadas, triste humanidade. Olha a seleção vocabular, a seleção das palavras, como puxa mais para o lado sensorial, para o lado da emoção. Não há preocupação em definir data, horário, nome de pessoas e tal. O texto procura mostrar uma imagem, mostrar uma situação, mostrar uma tragédia, de maneira a comover, a emocionar as pessoas. Seleciona palavras, faz um trabalho artístico com a linguagem, né? Essas frases curtas, né? Esses versos, que é um poema, com o objetivo de envolver sensorialmente o leitor. Por isso, esse aqui é um exemplo de um texto literário. Ambos falam do mesmo assunto, mas você viu, um deles é ficção. Tá? Ele imagina esse lugar tranquilo e tal. Embora seja uma ficção baseada na realidade, ele não precisa definir, né, o que é essa tranquilidade e tal. Ele está criando essa imagem na mente, né, da autora, né, da poeta Vera Lúcia aí, ela está criando isso livremente. Tá? Enquanto que o texto anterior, não. Ele tem que ser preciso, ele tem que ser exato, ele não é ficção. Tá? Aqui você tem várias possibilidades de sentido. Né? Esse ladrão, por exemplo, tem vários sentidos possíveis. Tá? Lá, não. No texto anterior, o sentido era único. E, principalmente, você tem essa seleção vocabular, esse trabalho artístico com a linguagem, visando sempre a emoção, a comoção, né? Despertar emoções no leitor. Enquanto que no outro você tem uma linguagem mais técnica, né? Mais objetiva lá. Certinho? Entendeu do que nós estamos falando? Essa diferença entre texto literário e texto não literário? Entendeu mesmo? Então vamos ver se você entendeu. Dá uma olhada nesse texto aqui, tá? Vou ler para você. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e eu leio para você. Olha só. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. E aí? Como você classificaria esse texto? Isso aqui é um texto literário ou é um texto não literário? Vai lá, Tembinho, vamos lá. 3, 2, 1, escolheu? O que você acha? Literário ou não literário?
Aí você começa assim, primeira vez você fala, eu acho que é um texto não literário, porque está escrito, poema tirado de uma notícia de jornal. Notícia de jornal eu sei que é texto não literário. Eu tenho dados aqui, João Gostoso era carregador da Feira Livre e morava no Morro da Babilônia. Ele dá até o endereço, né, num barracão sem número. E aí, assim, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, dá o nome do bar, né? Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa de Freitas, cometeu suicídio. Ele está noticiando um fato. Portanto, é texto não literário. Isso aqui é um texto literário. Primeiro você tem que prestar atenção, poema tirado de uma notícia de jornal. Depois, no autor, Manuel Bandeira, que é um dos maiores poetas da literatura brasileira. Mas e se eu não tivesse nada disso? Não tivesse o título, não tivesse... O que eu preciso observar? Bom, observe o seguinte, gente. Eu não sei se isso aqui é verdadeiro. Se esse João Gostoso, olha o nome, João Gostoso. Parece uma coisa meio fictícia. Tá, tudo bem, pode ser um apelido e tal. Mas eu não sei se isso realmente é um personagem. Ele pode ser ficção. Quer dizer, alguém... O Bandeira provavelmente viu uma notícia de jornal que alguém se suicidou se jogando na lagoa, né? Rodrigo de Freitas. E aí ele imaginou, quem seria esse suicida? Deve ser assim um morador do morro, né, que estava num momento assim de conflito, né? Como seria o nome dele? Pode ser João, que tal João Gostoso? Ele foi imaginando. Aí um dia ele foi para o bar, bebeu as outras, lá no bar bebeu, cantou, dançou. Depois, passado esse momento de euforia, veio a depressão, né? A desilusão, e ele vai e comete suicídio. Pode ser tudo ficção. E observem, gente, como é organizado para envolver emocionalmente. Porque parece uma coisa assim bem tranquila, né? Ele morava lá, ele foi no bar, ele bebeu, cantou. Olha essa sequência, bebeu, cantou, dançou. Aí você fala, ficou... De repente, morreu afogado. Se matou, cometeu suicídio. Essa quebra de expectativa, né? Essa guinada na conclusão é inesperada. Ela provoca uma reação forte, né? Ela tem claramente um objetivo de envolver emocionalmente nós, leitores. Então, esse texto é essencialmente literário. É um texto literário. É um texto que foi feito com o objetivo primordial de provocar uma reação emotiva no leitor, e não de noticiar um fato, tá? De dar detalhes sobre uma pessoa que se suicidou. O objetivo aqui é emotivo, é um texto artístico, consequentemente é um texto literário. Certinho, gente? Observem que isso não é tão difícil assim de fazer. Você precisa ter um treino, né? À medida que você vai lendo alguns textos, alguns podem trazer, digamos assim, uma fusão, uma mistura, né, de características, mas é sempre possível você determinar o que predomina. Se é o lado artístico, ou seja, o processo emotivo, né, privilegiado, ou se é o lado não artístico, aquela coisa da notícia, do didático, né, do informativo ali. E aí, né, você consegue definir com certa segurança, por exemplo, que isso aqui é um texto literário. E para encerrar, deixa eu fazer um resumozinho, uma síntese, né, do que a gente viu nessa primeira aula aí. Então eu comecei mostrando para vocês que na disciplina de português o objetivo básico, primordial, é sempre a leitura e entendimento de texto, tá? Ler e compreender um texto é o objetivo básico. E tudo que você aprende na gramática, na literatura, na redação, tem por objetivo principal te capacitar para fazer uma boa leitura, para compreender corretamente um texto, certo? Aí nós falamos que existem dois tipos básicos de texto escrito. Ou o texto é artístico ou ele é não artístico. Texto artístico é aquele que privilegia o envolvimento emocional do leitor, tá? E aí nós vimos os exemplos aqui, né? Poema, narrativa, dramas, roteiro de cinema, letra de música e tal. O texto não artístico é aquele que privilegia, né, uma coisa mais objetiva, racional,
a informação, o ensinamento didático, né? A defesa de uma postura, de um posicionamento, de uma tese, enfim, não tem essa preocupação em despertar prazer no leitor, e sim de informar, de noticiar, de ensinar, de argumentar, tá? E aí a gente chama de texto não literário. E terminamos, né? Concluímos observando como que eu diferencio um texto literário de um texto não literário. Eu destaquei 3 elementos básicos para vocês, tá? O texto literário, ele é fictício, tá? Ele é uma criação livre, sem compromisso com a verdade, enquanto que o texto não literário, ele não é ficção, ele tem compromisso com a verdade, certo? Segundo ponto, o texto literário tem o que a gente chama de sentido aberto, então ele tem múltiplas possibilidades de sentido. Entenda uma coisa, gente, não é qualquer sentido, não pode significar qualquer coisa, mas tem várias possibilidades de sentido, tá? Por isso a gente chama de sentido aberto. Enquanto que o texto não literário tem sempre o sentido fechado, tá? O sentido caminha, né, para ser único, universal, para todos entenderem do mesmo jeito. E finalmente, e essa talvez seja a grande diferença, né, que faz o texto literário ser mais difícil de ler e entender, no texto literário você tem um trabalho artístico em cima da linguagem. A linguagem é trabalhada artisticamente, enquanto que no texto não literário predomina uma linguagem técnica, né? Então uma linguagem mais padrão, mais formal, mais simples, né, de ser lida geralmente no seu sentido literal e não com aquela possibilidade de ser um duplo sentido, uma ambiguidade, ou ter significados ocultos por trás de uma determinada expressão ali. Certinho, gente? Bom, essa foi a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, tá? Nós teremos outros encontros mais para frente e a gente vai continuar nessa mesma pegada. Eu vou trazendo assim elementos básicos do português, da literatura, para a gente ir discutindo, né? Fazendo um painel mais básico que vai servir, né, depois para você fazer leituras mais aprofundadas, né, mais específicas, mais adiante aí no seu estudo do ensino médio. Beleza? Eu estou me despedindo aqui, encerrando, né? Lembrando novamente, quem quiser dar uma olhada lá no meu canal, né? youtube.com/vestibular e também na minha plataforma vestibular.com.br. Você tem muita coisa lá, tá? E eu espero estar contribuindo para te ajudar nesse momento aí de quarentena, né? De afastamento e tal. Fique em casa e continue estudando com a gente. Um abraço!